O que eu venho mostrar-vos no dia de hoje é provavelmente uma das maiores hipocrisias políticas que as televisões portuguesas já presenciaram. Porquê é que eu digo isto? Assunção Cristas e Sérgio Sousa Pinto desentenderam-se em direto por uma questão de carga fiscal, ou seja, Sérgio Sousa Pinto, do Partido Socialista, onde militou durante os 8 anos de António Costa, diz: a carga fiscal continua uma miséria e a esmagar os portugueses, as famílias e as empresas, por causa do governo da Assunção Cristas. E por outro lado, a Assunção Cristas diz: só podes estar a brincar comigo, tu és literalmente do Partido Socialista. Foi uma coisa deste género. Eu, como não nutro simpatia por nenhum dos dois, honestamente, nenhum dos dois me diz nada politicamente. E se me perguntarem a mim, Sérgio Sousa Pinto e Assunção Cristas, se por alguma razão se fundasse um partido onde coubessem os dois, não seria assim tão estranho, porque eles não estão assim tão distantes um do outro politicamente. Mas vamos ouvir esta discussão intensa. Eu vou fazer uma pausa a meio, fazer uns comentários e vamos ouvir. O país não saiu do seu paradigma de fiscalidade esmagadora aprovada no teu governo, não saímos desse paradigma e não são estas brincadeiras, estas reduções simbólicas. Eu acho extraordinário, Sérgio, que tu digas aprovado no meu governo, quando o governo que tu apoiaste no Parlamento durante 8 anos e foi socialista, não fez nada. Sempre. Tu nunca criticaste o teu, mas eu critiquei o meu. Eu sou absolutamente solidário com o meu governo. Há uma grande diferença. Pois há uma grande diferença. Há uma grande diferença, é que o governo que eu fiz parte... A Assunção gosta de lembrar orgulhosamente fez parte desse governo. É verdade, e com muito orgulho. Mas é que os portugueses não se esqueceram das alegrias que esse governo nos proporcionou. O governo que eu fiz parte tirou o país da bancarrota em que o teu partido pôs. É tão simples quanto isso. E é bom que se diga isso, ainda bem que me dás a oportunidade para dizer isso. Ainda bem que me dás essa oportunidade. Antes de ouvirmos a segunda parte, e aqui dá-se o apogeu deste caos, o Sérgio Sousa Pinto acabou de falar de carga fiscal. Ele sabe qual é o partido onde milita, ou sou eu que tenho que lhe explicar? Ao Dr. Sérgio Sousa Pinto, o meu amigo, foi deputado do Partido Socialista durante imenso tempo, hoje inclusive tem uma pensão de político e, portanto, acho que está à vontade daquelas pensões vitalícias, segundo sei. O meu amigo foi militante de um partido que trouxe 3 bancas rotas a Portugal. 3! E, portanto, quando se diz, bom, o Partido Socialista, ou melhor, ou Assunção Cristas, que é uma figura que eu também não tenho qualquer tipo de simpatia, ou Assunção Cristas, a carga fiscal, o governo da Troika, a esquerda tem mesmo o coração a pulsar quando se fala dos tempos da Troika, só negam frequentemente que os tempos da Troika só aconteceram por causa da esquerda portuguesa, nomeadamente o Partido Socialista. E, portanto, o Pedro Passos Coelho, esse bandido, esse mauzão, o Pedro Passos Coelho implementou medidas negociadas com a Troika pelo engenheiro José Sócrates, Sérgio Sousa Pinto. Um dos piores primeiros-ministros que este país já teve, desde logo pelos resultados práticos da sua governação. E, portanto, é uma coisa absolutamente indescritível. Nem vou falar de José Sócrates do ponto de vista judicial, que isso a justiça portuguesa e nós todos ainda vamos acabar a pagar-lhe uma indenização, não tenho grandes dúvidas disso. Agora, o Sérgio Sousa Pinto virar-se para alguém que fez parte do governo da Troika, ou Assunção Cristas, o teu governo colocou-nos numa carga fiscal. Querem saber um dado interessante? O governo de António Costa teve, em percentagem do PIB, maior carga fiscal do que nos tempos da Troika. Estima-se, estive a investigar há um bocadinho esses dados para vos trazer dados concretos, que 33% a 34% do PIB era a carga fiscal na altura dos tempos da Troika, 35% a 36% era a percentagem do PIB em carga fiscal no governo de António Costa. E, portanto, o que isto significa na prática é que mais vale Pedro Passos Coelho a gerir o país nos tempos da Troika, isto exclusivamente a partir desta métrica, do que o governo de António Costa com maioria absoluta depois da Troika. É literalmente isto que significa. Nem vou falar das condições políticas espetaculares que ele tinha para implementar o que quer que lhe desse na real gana. Ele tinha maioria absoluta, o que ele dissesse passava. E, portanto, o Partido Socialista, que é o partido onde o Sérgio Sousa Pinto tem militância, trouxe 3 bancas rotas a Portugal. 3! E agora o Sérgio Sousa Pinto diz, bom, mas as reduções fiscais deste governo são absolutamente simbólicas
e eleitoralistas. Estou de barato, de acordo, eu não estou a dizer que não, até porque este governo não encaixa uma máxima óbvia que é, se querem reduzir a carga fiscal, têm que reduzir o peso do Estado, porque a ideia não é levar o país a grandes déficits, é dizer, nós reduzimos a carga fiscal porque reduzimos a máquina do Estado. É só assim que isso é possível de fazer. E, portanto, o Sérgio Sousa Pinto coloca-se numa situação bastante desagradável, diga-se de passagem. Vamos ouvir o minuto final. Pena que não tens a oportunidade de voltar a cortar pensões subsídio tal. Eu acho extraordinário que o governo que eu fiz parte tirou o país da bancarrota onde o teu partido o colocou. E a seguir, o teu partido governou durante 6 anos, dois dos quais com maioria absoluta, 6 que, aliás, até conseguiu... 6 com maioria absoluta? Não. 4 da Giga. Ou seja, era maioria absoluta. Tinha maioria parlamentar, quando não era maioria absoluta. A verdade é que apoiar nas esquerdas e depois sozinho com maioria absoluta não conseguiu reverter os tais aumentos de impostos que o meu governo, o governo que eu fiz parte, teve que fazer porque o Tribunal Constitucional o obrigou. Não foi o Tribunal Constitucional que o obrigou, foi uma escolha política. Foi uma escolha política. Sérgio, aí é que não foi. Foi uma escolha política. Não foi, desculpa. É factual, não foi. É o Tribunal Constitucional que governa. Governou nessa altura, aliás. Basta ver o voto vencido da Lúcia Amaral para perceber como o Tribunal Constitucional governou. E governou mesmo. E, portanto, depois disso, 8 anos de Partido Socialista pôde fazer imensa coisa. E basicamente foi isto. Eu não sei o que é que deu ao Sérgio Sousa Pinto. Não sei se quer momentos televisivos interessantes para concorrer eventualmente à liderança do Partido Socialista, num Partido Socialista que se imagina pós José Luís Carneiro. Não sei se é essa a ideia. Eu, da minha parte, vejo o Partido Socialista como um grande candidato à extinção ou pelo menos a uma redução absolutamente simbólica. E é verdade, quer dizer, condições políticas não faltaram à esquerda. O António Costa teve 8 anos de primeiro-ministro. 6 deles foram sem maioria absoluta do Partido Socialista. Foi um entendimento com os partidos da altura chamada geringonça e tinha maioria parlamentar. Portanto, poderia ter algumas tensões com o Bloco de Esquerda e com o PCP que tinha, e isso eu não nego que tinha, mas apesar de tudo tinha um entendimento generalizado, que inclusive foi a forma que António Costa arranjou para que Pedro Passos Coelho, que venceu eleições, não fosse primeiro-ministro. É mais comum em outros países da Europa estes entendimentos do que cá, e por isso é que cá houve um choque político, mas isto é bastante comum no resto da Europa, por isso é que no resto da Europa já ninguém olha, e nós agora estamos a ter também essa noção desse tipo de métricas, já ninguém olha verdadeiramente para o vencedor das eleições, olha-se verdadeiramente para quem é que pode formar uma maioria parlamentar, e já toda a gente sabe disso. Nós só chegámos um bocadinho atrasados a isso. António Costa foi apenas a pessoa a inaugurar isso em Portugal. Agora, o António Costa teve todas as condições políticas para implementar todo o tipo de reformas e eu não consigo ver no horizonte um único mérito da governação de António Costa. Do ponto de vista da imigração, extinguiu a única força de fronteiras que tínhamos, deu cabo da imigração em Portugal, tornou isto um país qualquer estrangeiro, ou vários países estrangeiros que não o de Portugal. Vendeu a soberania completamente à União Europeia, foi um dos membros da classe política portuguesa que vendeu a soberania a Bruxelas, porque a soberania de Bruxelas não foi conquistada, foi parte também de uma conivência nacional a essa venda de soberania. Teve uma carga fiscal em percentagem do PIB superior à dos tempos da Troika. Deu cabo do Serviço Nacional de Saúde, que já tem uma circunstância não muito funcional, já tinha na altura, António Costa só o piorou, tinha dito vamos todos ter médico de família. O que António Costa conseguiu foi que metade do país aderisse a seguros de saúde, porque ninguém conta com o SNS absolutamente destruído em Portugal. Eu não me consigo recordar de um único mérito da governação de António Costa, e Sérgio Sousa Pinto, como qualquer esquerdista em Portugal que tem o coração a pulsar sempre que se fala dos anos da Troika, ignora que a Troika negociou com José Sócrates o acordo que foi levado a cabo na governação de Pedro Passos Coelho. E como se diz, evidentemente, e fica isto para um exercício de imaginação para pessoas que tenham dúvidas sobre isso, quem paga a banda escolhe a música. E imaginem de que forma é que este capital transnacional, vamos lhe chamar assim, manda no país, nas instituições europeias e enfim, nos mais variados países dentro da União Europeia. Reparem que nós tivemos a Troika a mandar em Portugal durante a governação de Pedro Passos Coelho, também tivemos, evidentemente, o Tribunal Constitucional, mas verdadeiramente nós não tivemos uma governação de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho ficou sujeito às exigências da Troika e do Tribunal Constitucional, entre outros. Tomou algumas iniciativas políticas que poderíamos discordar. Tomou. Mas António Costa
eu tenho que fazer é o exercício oposto. Eu não me recordo de uma iniciativa política tomada por António Costa que eu concordo. E, portanto, se querem fazer esse exercício, vamos a isso. Mas carga fiscal em percentagem do PIB, António Costa teve mais carga fiscal. O Sérgio Sousa Pinto, se quiser fazer críticas à carga fiscal deste país, tem que se olhar ao espelho e olhar para o seu partido internamente. Não nutro qualquer simpatia por Assunção Cristas, mas o Sérgio Sousa Pinto tem que ter uma lata do caraças, perdoem-me a expressão, para falar de carga fiscal em Portugal. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.